Na festa, ela ergueu a taça, 100 milhões, e me mandou ao asilo. O cheiro de champanhe ficou na minha roupa, e a porta bateu no meu joelho. 12 horas depois, o interfone tocou, e a voz dela tremia no portão. O que eu disse naquela manhã mudou tudo. Fica comigo até o fim. Se inscreve, deixa o like e me conta nos comentários de onde você está assistindo. É bom saber até onde minhas histórias chegam. Meu nome é Alzira da Conceição Vargas e hoje eu tenho 83 anos. A maior parte deles foi vivida aqui, nesta ilha que chamo de lar, Florianópolis. A manhã daquele dia começou como todas as outras, com o cheiro forte do café coado no pano e o canto dos bem-te-vis no abacateiro do quintal. O ar salgado que vinha da Lagoa da Conceição entrava pela janela da cozinha, trazendo consigo uma paz que eu acreditava ser inabalável. Mas a memória mais nítida daquela manhã não é o cheiro do café, e sim o eco de uma frase que ainda não havia sido dita, mas que já se formava no sorriso da minha neta. É para a senhora finalmente descansar. Essa frase, dita horas depois na frente de uma centena de estranhos, foi a pá de cal sobre uma vida inteira. Mas naquela manhã, era apenas uma suspeita. Um calafrio que percorreu minha espinha quando Bruna chegou, mais cedo que o habitual. Ela não cheirava a maresia como a casa. Cheirava a um perfume caro, floral e agressivo, que parecia brigar com o cheiro do meu bolo de fubá, recém-saído do forno. Seus abraços se tornaram mais curtos com o tempo. E, naquele dia, foi quase um toque protocolar, as mãos dela mal pousando nos meus ombros antes de se afastarem. A desculpa para a visita era me levar para uma celebração, a venda de tudo que eu e meu falecido Heitor construímos. A peixaria, os barcos, os galpões que garantiram o futuro não só da nossa família, mas de dezenas de outras. Bruna chamava isso de modernização, de liquidez. Para mim, era como vender a própria memória, pedaço por pedaço. Eu via nos olhos dela uma impaciência, um desejo de se livrar do passado, e eu, com minhas mãos enrugadas e meu ritmo lento, era a personificação viva desse passado. Naquele dia, a simples menção daquela festa me causou uma náusea que disfarcei com um gole de café. Ela me estendeu uma caixa de presente com um laço de fita extravagante. Dentro, um vestido de um tecido liso e frio, de uma cor que eu jamais usaria. Um azul elétrico que gritava juventude e pressa. Para a senhora ficar linda, vó. É a estrela da noite, ela disse, com um sorriso que não alcançava seus olhos. A verdade é que a estrela era o dinheiro. Os 100 milhões de reais que transformaram minha neta, a menina que criei como filha desde a morte de seus pais, em uma completa desconhecida. Eu senti o tecido gelado nos meus dedos e soube que estava vestindo minha própria mortalha. Eu me sentia uma peça de mobília antiga sendo arrastada para fora de casa. Cada passo em direção ao carro dela era um esforço. Minhas bromélias no jardim pareciam me observar. As cores, vibrantes, um contraste doloroso com o cinza que se instalava na minha alma. Eu não queria ir. Queria ficar ali, na minha varanda, sentindo o cheiro da terra molhada e ouvindo o som familiar dos barcos de pesca. Mas a insistência de Bruna tinha um peso de obrigação, de uma dívida que eu sentia que precisava pagar, embora não soubesse o porquê. A solidão já me rondava há anos, mas naquele momento ela se tornou palpável. Sentou-se ao meu lado no banco do carro. O caminho até Jurerê Internacional foi silencioso. Bruna mexia no celular com uma agilidade que me assustava, os dedos voando sobre a tela. O rádio tocava uma música eletrônica, uma batida repetitiva que martelava na minha cabeça. Olhei pela janela e vi a paisagem da minha ilha se transformar. As casas simples deram lugar a mansões de vidro. A natureza foi domada por jardins perfeitamente aparados. Era um mundo que não me pertencia, e eu estava sendo levada para o coração dele como um animal exótico para a exibição. O ar, condicionado do carro, estava tão forte que meus ossos doíam. Eu me sentia pequena, inadequada. O vestido me apertava nos ombros, e a sandália de salto baixo, que Bruna insistiu que eu usasse, me desequilibrava. Cada detalhe daquela noite parecia calculado para me tirar do meu centro, para me lembrar de que eu não pertencia mais àquele mundo, àquela família,
àquela vida que eu mesma construí. Eu era um fardo, uma relíquia que precisava ser cuidadosamente embalada e guardada em um lugar onde não atrapalhasse mais. E o pior era a sensação de que eu não tinha forças para lutar contra isso. Quando o carro parou em frente ao Beach Club, a música alta invadiu o silêncio do veículo como uma onda violenta. Luzes coloridas piscavam e pessoas bonitas e bronzeadas riam com taças de champanhe nas mãos. Bruna sorriu para mim, um último gesto de falsa ternura. "Pronta, vovó?" ela perguntou. O que eu não sabia era que aquela pergunta não era sobre a festa. Era sobre o fim de tudo. E eu, sem saber, caminhei direto para a armadilha. O lugar cheirava a uma mistura estranha de maresia, fritura e perfume caro. A cada passo, sentia os olhares curiosos sobre mim. Uma senhora de 83 anos, com um vestido azul berrante, destoando completamente daquele cenário de ostentação. Bruna me guiava pelo braço, a mão dela cravada na minha pele fina, me apresentando a pessoas cujos rostos se misturavam em um borrão de sorrisos plásticos. "Essa é a minha avó, Alzira, a matriarca", ela dizia, e a palavra matriarca soava como uma piada cruel. Eu me sentei em uma poltrona afastada, observando tudo de longe. Era como assistir a um filme estrangeiro sem legendas. Eu não entendia as conversas, não reconhecia as músicas, não compreendia a alegria vazia que parecia emanar de todos. Bruna me trouxe uma taça de água com gás, e o gelo batendo no vidro era o único som familiar naquele caos. Ela se ajoelhou ao meu lado, o rosto próximo ao meu. "Está tudo bem, vó? Não se preocupe, já vai acabar." Ela sussurrou, e por um instante, uma fagulha de esperança se acendeu em mim. Pensei que ela havia percebido meu desconforto, mas o acabar a que ela se referia era outro. Era o fim da minha autonomia, da minha casa, da minha vida como eu a conhecia. A pressão no meu peito aumentava a cada minuto. Eu via minha neta circular pelo salão, rindo, brindando, recebendo abraços. Ela era a rainha daquela festa, a arquiteta de um novo império construído sobre as ruínas do meu. E eu era apenas um fantasma, uma convidada de honra no meu próprio velório simbólico. A falta de recursos que eu sentia não era financeira, mas emocional. Minha energia estava esgotada. As décadas de trabalho, a dor de perder meu Heitor, a responsabilidade de criar Bruna sozinha, tudo parecia ter me deixado sem reservas para essa última batalha. Eu estava cansada de tentar entender a ambição dela, cansada de me sentir um obstáculo. Aquele ambiente hostil só amplificava minha sensação de fracasso. Eu falhei em transmitir a ela os valores que Heitor e eu tanto prezávamos. De repente, a música diminuiu. As luzes se concentraram em um pequeno palco no centro do salão. Bruna subiu, segurando um microfone. O coração começou a bater descompassado no meu peito. Um silêncio expectante tomou conta do lugar. Todos os olhos se voltaram para ela, radiante sob os holofotes, com o mesmo vestido azul elétrico que eu usava, só que em uma versão mais curta e moderna. Éramos o antes e o depois, o velho e o novo, o descarte e o futuro. Ela começou a falar, a voz firme, agradecendo a presença de todos. Falou sobre o sucesso da venda, sobre os novos tempos, sobre honrar o legado da família de uma maneira inteligente e contemporânea. As palavras dela eram afiadas, cada uma cortando um pouco mais da minha dignidade. Eu sentia o olhar de pena de algumas pessoas na minha direção, e aquilo era pior do que o ódio. A humilhação era um prato servido frio, diante de uma plateia que aplaudia a minha própria desgraça. Eu queria me levantar e ir embora, mas minhas pernas não me obedeciam. Era como se eu estivesse presa àquela poltrona, forçada a assistir ao meu próprio desmantelamento. O suor frio escorria pela minha nuca, e o gosto amargo na minha boca era o da traição. Eu olhava para o rosto da minha neta e não via nada da menina que eu ninava no colo, para quem eu contava histórias de pescador. Via uma estranha, com olhos frios e calculistas. E então, ela ergueu a taça. E para a mulher que tornou tudo isso possível, minha amada avó Alzira, eu tenho uma surpresa final. Uma forma de retribuir todo o seu sacrifício. A sala ficou em silêncio absoluto. Eu podia ouvir minha própria respiração, curta e ofegante. O que viria a seguir?
Por um segundo tolo, pensei que seria uma homenagem, uma palavra de carinho. Mas o que veio foi a sentença final. Se eu soubesse o que ela diria, talvez tivesse encontrado forças para correr dali. Eu usei uma pequena parte desses recursos para garantir a ela o que ela mais merece: paz e descanso. A partir de hoje, a vovó será cuidada na melhor suíte do residencial de luxo Recanto das Marés, o melhor e mais exclusivo asilo da região, para que ela finalmente descanse. O som que se seguiu foi um misto de aplausos educados e murmúrios chocados. Meu mundo desabou. O ar me faltou. O barulho ao redor se transformou em um zumbido agudo e distante. O sorriso no rosto de Bruna era a imagem do triunfo. Ela me olhou do palco, como se esperasse um aceno de gratidão, mas eu estava paralisada. A humilhação era tão profunda, tão avassaladora, que eu não conseguia sentir nada além de um vazio gelado. Ser descartada, em público, como um objeto que não tem mais serventia. A palavra asilo, dita com aquela naturalidade cruel, ecoava na minha cabeça, apagando todas as outras memórias. 2 homens de branco, com sorrisos gentis e profissionais, surgiram ao meu lado. Enfermeiros. Eles já estavam ali, esperando o sinal. Tudo estava planejado. Cada detalhe da minha humilhação foi meticulosamente orquestrado. Um deles tocou meu braço com uma delicadeza que me enojou. Vamos, dona Alzira. O carro já está esperando para levá-la ao seu novo lar. A voz dele era calma, como se estivesse falando com uma criança ou com alguém que perdeu a razão. Eu não reagi. Meu corpo pesava 1 tonelada. Olhei para Bruna, ainda no palco, recebendo os cumprimentos. Nossos olhos se cruzaram por um instante. No dela, não havia culpa, não havia remorso. Havia apenas a frieza de um negócio bem-sucedido. Naquele momento, eu entendi que a menina que eu criei estava morta. Em seu lugar, havia um monstro que sorria enquanto me arrancava tudo. Os enfermeiros me ajudaram a levantar. Minhas pernas tremiam tanto que mal me sustentavam. Eles me conduziram para fora do salão, passando por entre os convidados que desviavam o olhar, constrangidos. Ninguém disse uma palavra. Ninguém interveio. Eu era o elefante na sala, a parte feia da festa que precisava ser rapidamente removida para que a celebração pudesse continuar. O ar fresco da noite bateu no meu rosto, mas não trouxe alívio, apenas a sensação de um frio mortal. Enquanto me colocavam no banco de trás de um carro preto e sem identificação, eu tive um último vislumbre do salão. Bruna erguia sua taça novamente, o vestido azul brilhando, o rosto iluminado por um sorriso vitorioso. A imagem se gravou na minha mente como uma fotografia queimada. A porta do carro bateu, abafando o som da festa, e o silêncio que se instalou era mais ensurdecedor que a música. Eu estava sendo levada, sem direito a voltar em casa, sem pegar uma foto do meu Heitor, sem me despedir do meu jardim. O carro começou a se mover, e eu olhei pela janela as luzes de Jurerê se distanciando. Cada metro percorrido era um passo a mais para dentro da minha nova prisão. Eu não chorei. As lágrimas pareciam congeladas dentro de mim, junto com todo o resto. Senti uma exaustão como nunca antes, uma vontade de simplesmente deixar de existir. A sensação de estar encurralada era absoluta. Não havia para onde correr, a quem pedir ajuda. A luta silenciosa que eu vinha travando há anos dentro de mim mesma havia chegado ao fim, e eu perdi. O carro seguia por uma avenida que eu não reconhecia, na escuridão da noite. O motorista não disse uma palavra, nem os enfermeiros. Eu era apenas uma encomenda sendo entregue ao seu destino final. Fechei os olhos, e a única coisa que consegui pensar foi no rosto do meu Heitor. O que ele diria se me visse? Assim, o carro finalmente diminuiu a velocidade e parou diante de um portão alto, de ferro forjado. Recanto das Marés, dizia uma placa dourada e discreta. O lugar era bonito, imponente, mas para mim, parecia a entrada do inferno. Um dos enfermeiros abriu a porta para mim. Chegamos, dona Alzira. Bem-vinda. Eu não respondi. Naquele momento, encurralada e despojada de tudo, eu não sabia que a noite mais longa da minha vida estava apenas começando e que uma reviravolta estava prestes a acontecer. O portão de ferro do Recanto das Marés
se fechou atrás de nós com um clique suave e definitivo, abafando o som do mundo que eu conhecia. O lugar não cheirava a velhice ou a doença. Cheirava a limpeza e a flores de estufa. Um aroma artificial que não trazia conforto, apenas uma sensação de esterilidade. Uma enfermeira, cujo crachá dizia Cecília, me recebeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Era a gentileza de quem cumpre um protocolo, não a de quem acolhe uma alma ferida. Cada passo que eu dava naquele corredor polido e silencioso era um passo para mais longe de mim mesma. Fui conduzida a uma suíte que era maior que a minha antiga sala de estar. Uma cama enorme com lençóis brancos e impecáveis. Uma televisão do tamanho de uma janela e uma varanda com vista para um jardim perfeitamente simétrico. Era um luxo que gritava solidão. Cecília me mostrou como usar o controle da cama e o botão de emergência ao lado da cabeceira. Se precisar de algo, qualquer coisa, é só apertar aqui, Dona Alzira. Estamos disponíveis 24 horas por dia, disse ela, com a mesma voz calma dos homens que me trouxeram. Eu me sentia uma peça de cristal frágil, cuidadosamente colocada em uma prateleira para não quebrar e para nunca mais ser tocada. Quando a porta se fechou e eu finalmente fiquei sozinha, o silêncio do quarto me esmagou. Caminhei até a janela de vidro que ia do chão ao teto. Lá fora, outros idosos passeavam pelo jardim, alguns em cadeiras de rodas, outros amparados por cuidadores. Eles não conversavam entre si, pareciam ilhas, cada um flutuando em seu próprio mar de memórias e esquecimento. Eu me vi refletida no vidro, uma velhinha num vestido azul berrante, perdida num cenário que não era seu. A imagem de Bruna, sorrindo no palco, voltou com a força de um soco no estômago. A humilhação deu lugar a um cansaço profundo, uma vontade de deitar naquela cama e não acordar mais. Sobre a colcha perfeitamente esticada, havia uma pasta de couro. Um último presente de Bruna. Abri com as mãos trêmulas. Dentro, não havia uma carta, um pedido de desculpas, nada. Apenas os formulários de admissão, já preenchidos, e uma cópia do meu novo plano de saúde, o mais caro de todos. E por baixo de tudo, um único documento que ela precisava que eu assinasse. Um termo de consentimento para que a administração do asilo gerenciasse minhas necessidades médicas e financeiras básicas. Era a última pá de cal. Ela não estava apenas me aprisionando, estava me declarando incapaz, tirando meu nome, minha assinatura, minha última réstia de poder. Eu me sentei na beirada da cama, sentindo o tecido frio sob meus dedos. O cheiro do quarto, aquela mistura de lavanda e desinfetante, começou a me sufocar. Olhei para o papel, para a linha pontilhada esperando por um nome que já não parecia ser meu. Alzira da Conceição Vargas. Quem era ela? Uma matriarca? Ou uma tola que entregou seu império nas mãos de uma loba em pele de cordeiro? A dor era física. Uma pontada aguda no peito que me fez curvar para frente, buscando um ar que não vinha. Eu estava encurralada, derrotada, e a única coisa que me pediam era para oficializar minha própria rendição. Foi então que um detalhe me chamou a atenção. No cabeçalho do formulário de admissão, abaixo do logotipo do Recanto das Marés, estava o nome da empresa controladora, Grupo Solares Empreendimentos. O nome me soou familiar, mas não consegui identificar de onde. Fechei os olhos, tentando buscar na minha memória cansada. Solares. O nome martelava na minha cabeça. E então, como um relâmpago, uma lembrança de quase 30 anos atrás me invadiu. Uma conversa com Heitor, na nossa antiga varanda, numa noite de verão. Ele estava preocupado com a expansão dos negócios, com os tubarões de terno e gravata, como ele os chamava. Lembrei-me da voz rouca dele, do cheiro do seu cachimbo de cravo. Alzira, nosso patrimônio é a nossa vida. Se um dia algum espertinho tentar passar a perna na gente, ou na nossa família, eu deixei uma trava no coração da empresa, uma cláusula de proteção. Nenhuma venda, nenhuma liquidação de mais de 50% dos ativos é válida sem a sua assinatura física, presencial, no documento final de transferência. Uma procuração não serve, tem que ser você, de caneta na mão. Na época,
Eu mal prestei atenção. Confiava nele para cuidar de tudo. Mas agora, suas palavras ecoavam no quarto silencioso como uma profecia. O Grupo Solaris. Lembrei-me que era o conglomerado que estava comprando tudo, o nome que Bruna mencionou de passagem em uma das raras vezes que falou sobre os detalhes da venda. Meu coração, que antes batia lento e pesado, começou a acelerar. Seria possível? Será que a ganância e a pressa de Bruna a fizeram ignorar o detalhe mais importante de todos? Ela, com seus advogados jovens e agressivos, provavelmente achou que a procuração geral que eu assinei anos atrás era suficiente para tudo. Ela subestimou a sabedoria do meu Heitor. E mais importante, ela me subestimou. Aquele não era um gesto de cuidado na cama. Era o último prego no meu caixão. Mas talvez ela tivesse errado a martelada. Uma onda de adrenalina percorreu meu corpo, afugentando o cansaço. O luto deu lugar a uma fúria fria e cristalina. Eu não era uma velhinha senil para ser descartada. Eu era a Alzira da Conceição Vargas, a mulher que ajudou a construir cada tijolo daquele império. Levantei-me, o corpo ainda dolorido, mas a mente mais afiada do que nunca. Eu precisava confirmar. Precisava de ajuda. E só havia uma pessoa em quem eu confiava para isso. Alguém que Bruna fez questão de afastar. Dr. Arnaldo, nosso advogado por mais de 40 anos. O melhor amigo de Heitor. Peguei o telefone ao lado da cama, um aparelho moderno e sem fio. Disquei o número que sabia de cor, o mesmo há décadas. Minhas mãos não tremiam mais. A cada toque da chamada, eu sentia uma força que pensei ter perdido para sempre. Alô? A voz sonolenta e frágil de Arnaldo soou do outro lado da linha. Eram quase 11 da noite. Senti uma pontada de culpa por acordá-lo, mas a urgência era maior. Arnaldo, é a Alzira, eu disse, e minha própria voz me surpreendeu. Não era a voz de uma vítima, era a voz de uma comandante se preparando para a batalha. Houve um silêncio chocado do outro lado. Alzira, minha querida, o que houve? Bruna me disse que você estava indisposta, que iria passar um tempo descansando. A mentira dela era ainda mais sórdida do que eu imaginava. Organizei os pensamentos e contei tudo, sem rodeios. A festa, a humilhação pública, o asilo. A cada palavra minha, o silêncio de Arnaldo se tornava mais pesado, carregado de uma indignação que eu podia sentir mesmo através da linha. Ele me ouviu até o fim, sem me interromper. Quando terminei, ele soltou um suspiro longo e cansado. Aquela menina, eu avisei ao Heitor que a ambição dela não tinha limites. Então, fiz a pergunta que definiria tudo. Arnaldo, proteção. A cláusula de ela ainda existe? Ele ficou mudo por um instante, e meu coração parou. E se eu estivesse errada? E se fosse apenas uma lembrança distorcida? Mas então, eu ouvi um som inconfundível, o riso baixo e rouco de Arnaldo. Um riso de quem acaba de descobrir a melhor piada do mundo. Se existe, Alzira, minha cara, ela é a alma da empresa. Heitor a registrou em cartório como uma cláusula pétrea, imutável. Sem a sua assinatura, o dinheiro da venda não pode ser transferido. Ele está congelado. O alívio foi tão imenso que precisei me sentar. As lágrimas que não vieram na humilhação, vieram agora. Lágrimas de gratidão pelo meu marido, de raiva pela minha neta, de esperança por mim mesma. O dinheiro, os 100 milhões de reais, não pertenciam a Bruna. Legalmente, eles ainda não pertenciam a ninguém. Estavam em um limbo jurídico, esperando pela única assinatura que poderia liberá-los. A minha. E essa assinatura estava ali, trancada comigo, naquele quarto de luxo que deveria ser minha prisão. O que eu faço, Arnaldo? Perguntei, a voz embargada pela emoção. Absolutamente nada, ele respondeu, a voz agora firme, a do velho advogado astuto que eu conhecia. Você vai dormir, Alzira. Amanhã, quando o banco informar ao Grupo Solaris que a transferência não foi concluída, o inferno vai começar. E quando eles ligarem para a Bruna cobrando a única coisa que pode resolver o problema, ela não terá para onde correr. Ela virá até você. E quando ela vier, você estará no controle. Desliguei o telefone e o silêncio do quarto voltou, mas agora era diferente. Não era mais um silêncio de opressão, mas de expectativa. Caminhei até a varanda e abri a porta de vidro. O ar frio da noite de Florianópolis encheu meus pulmões. O cheiro do mar,
mesmo que distante, estava lá. Olhei para o céu estrelado e, pela primeira vez em muito tempo, senti a presença de Heitor ao meu lado. Ele não tinha me abandonado. Ele havia me deixado a arma mais poderosa de todas, a sua inteligência e o seu amor. Eu não... Era mais uma prisioneira. Aquele quarto não era uma cela. Era a minha fortaleza. Aquele asilo de luxo era o meu quartel-general. Bruna pensou que estava me enterrando, mas ela não sabia que eu era uma semente. Voltei para dentro. Peguei o termo de consentimento que ela queria que eu assinasse. E, com um prazer lento e deliberado, rasguei-o em pedaços minúsculos. Joguei os pedaços na lixeira como quem descarta um passado de dor e submissão. Pela primeira vez naquela noite, eu me olhei no espelho. O vestido azul elétrico não parecia mais ridículo. Parecia uma armadura. Meus olhos, embora cansados e cercados de rugas, brilhavam com uma determinação que eu não via há anos. A matriarca não estava morta. Ela estava apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar. E aquele momento havia chegado. Eu não ia lutar por vingança. Ia lutar por justiça, pelo legado de Heitor. E por mim. Deitei na cama macia, mas não para dormir. Fiquei de olhos abertos, observando as sombras se moverem teto conforme a lua mudava de posição. Eu repassava na minha mente cada passo que daria, cada palavra que diria. A fragilidade havia se esvaído, substituída por uma calma gélida. Eu não sentia ódio de Bruna, sentia uma pena profunda. Ela havia trocado uma avó e uma herança de valores por um punhado de dinheiro que ela nem sequer conseguia tocar. A noite foi longa, mas não foi de sofrimento. Foi uma noite de vigília, de preparação. Eu me sentia como um general antes de uma batalha decisiva. O medo tinha desaparecido completamente. Quando os primeiros raios de sol tocaram a minha janela, trazendo consigo o canto dos pássaros do jardim, eu não me sentia uma idosa abandonada. Eu me sentia a mulher mais poderosa de Florianópolis. Eu sabia que o telefone de Bruna já devia estar tocando. O pânico dela era uma questão de horas, talvez minutos. Levantei-me e preparei um café na pequena máquina disponível no quarto. O aroma encheu o ambiente, um cheiro de normalidade, de recomeço. Sentei-me em uma poltrona de frente para a porta, a xícara quente aquecendo minhas mãos. Eu não precisava fazer nada, apenas esperar. A armadilha que ela montou para mim havia se fechado sobre ela mesma. Cada segundo de silêncio era uma vitória. Cada tic-tac do relógio era o som da corda esticando em volta do pescoço dela. Eu não sabia exatamente que horas eram quando ouvi. Um som agudo, insistente, que quebrou a paz da manhã. Vinha do aparelho de comunicação na parede, ao lado da porta. Era o interfone da portaria principal. O meu momento havia chegado. A enfermeira Cecília atendeu com sua voz profissional. Pois não? Uma pausa. Sim, ela está. Só um momento. Ela se virou para mim. Dona Alzira, sua neta, Bruna, está na portaria. Ela diz que é uma emergência e precisa falar com a senhora imediatamente. Eu sorri. Um sorriso pequeno, sereno, que não chegava aos meus olhos. A emergência dela, a minha redenção. Levantei-me devagar, sentindo cada vértebra se ajustar, cada responder ao meu comando. Caminhei até o interfone, a mão firme, o coração batendo num ritmo forte e constante. Pressionei o botão para falar, e a minha voz saiu clara, sem nenhum tremor. Diga a ela, comecei, saboreando cada palavra, que eu não estou disponível. A expressão de choque no rosto da enfermeira foi quase cômica. Ela gaguejou algo no aparelho, transmitindo meu recado. Eu podia imaginar o desespero do outro lado da linha. A menina que me jogou fora como lixo, agora implorava para entrar. A porta que ela bateu na minha cara agora era a mesma que ela não conseguia abrir. Eu não estava apenas negando sua entrada. Estava começando a lhe ensinar o verdadeiro significado da palavra poder. Soltei o botão do interfone e voltei para a minha poltrona. Peguei minha xícara de café e tomei um gole. Estava morno, mas nunca uma bebida me pareceu tão saborosa. O jogo havia virado. Ela pensou que tinha me colocado em um asilo, mas na verdade, ela tinha me entregado o trono. E daquele trono, eu ditaria as regras. A humilhação da noite anterior era uma memória distante.
Uma ferida que já começava a cicatrizar, adubando a terra para o que estava por vir. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas de uma coisa eu tinha certeza. A velha Alzira, a avó boazinha e passiva, havia ficado para trás naquela festa em Jurerê. A mulher que estava sentada naquela suíte, observando o sol da manhã banhar o jardim, era outra. Era a guardiã de um legado, a dona de seu destino e a professora da lição mais cara que sua neta jamais aprenderia. O interfone tocou de novo, mais desesperado desta vez. Eu o ignorei. A aula dela estava apenas começando. A minha primeira decisão, a de negar a entrada de Bruna, foi um ato de puro instinto, uma faísca de sobrevivência. Mas o que viria depois exigiria mais do que instinto. Exigiria um plano. As horas seguintes foram um bombardeio. O interfone tocava a cada 10 minutos. O celular do quarto, que eu não sabia que existia, começou a piscar com mensagens da recepção. Sua neta insiste. Ela está chorando. Ela diz que é sobre a vida ou a morte. Cada mensagem era uma tentativa de me puxar de volta para o papel da avó boazinha e culpada. O meu primeiro erro foi quase ceder. Por um instante, a imagem da menininha de tranças que eu criei me veio à mente. E meu coração vacilou. O cheiro do café já havia se dissipado, dando lugar ao cheiro neutro e clínico do ambiente. Essa ausência de cheiros familiares me ajudou a manter a clareza. Peguei o telefone e liguei novamente para Arnaldo. Minha voz ainda era firme, mas por dentro, uma tempestade se formava. Eles não vão parar, Arnaldo. O que eu faço? A voz dele, do outro lado, foi o meu farol. Você se transforma numa fortaleza, Malzira. Não atenda, não responda, não olhe pela janela. O silêncio é a sua maior arma agora. Deixe o desespero trabalhar por você. Foi a primeira lição. A inação, às vezes, é a ação mais poderosa de todas. Comecei a estabelecer uma nova rotina. Ritual de guerra dentro daquela suíte de luxo. Acordava, tomava o café da manhã que me traziam e depois caminhava de um lado para o outro do quarto, sentindo o carpete macio sob meus pés descalços. Eram os meus aposentos, mas também o meu campo de treinamento. Eu observava os funcionários, a forma como me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Eles eram os peões no meu tabuleiro, e eu precisava entender como se moviam. Comecei a ser gentil, mas firme. Gostaria que o meu almoço fosse servido exatamente ao meio-dia. Poderiam me trazer todos os jornais do dia? Pequenos atos de comando para treinar um músculo que eu não usava há anos. O primeiro conflito externo real veio na figura do diretor do asilo, um homem chamado Dr. Moraes, com um terno impecável e um sorriso oleoso. Ele bateu à minha porta no segundo dia, com a desculpa de me dar as boas-vindas oficiais. Sentou-se na poltrona à minha frente, o perfume dele forte demais para o ambiente fechado. Dona Alzira, sua neta está muito preocupada. Ela tem o direito legal, como sua procuradora, de zelar pelo seu bem-estar. A ameaça estava velada em palavras de cuidado. Ele estava do lado de quem pagava as contas. A velha Alzira teria se encolhido. A nova Alzira apenas o encarou. Dr. Moraes, comecei, a voz calma, quase didática. A minha neta me colocou aqui contra a minha vontade, após me humilhar publicamente. Se a preocupação dela é tão grande, por que ela não me consultou antes? O sorriso dele vacilou. E sobre a procuração, sugiro que o senhor converse com o meu advogado, Dr. Arnaldo Bastos. Ele poderá esclarecer alguns equívocos sobre a extensão dos poderes dela. Eu não levantei a voz, não demonstrei raiva. Apenas apresentei fatos, frios e duros como as pedras da praia da Joaquina. Ele se levantou, desconcertado, e saiu sem dizer mais nada. Foi a minha primeira vitória tática. Mas as vitórias externas não silenciavam as batalhas internas. À noite, quando o silêncio do recanto das marés se tornava absoluto, o medo voltava. Eu me deitava naquela cama imensa e fria e pensava: e se eu estiver errada? E se a Bruna de alguma forma conseguir reverter isso? E se eu acabar aqui para sempre? Não como uma rainha no exílio, mas como mais uma velhinha abandonada. O fantasma da solidão, meu velho companheiro, sentava-se na beirada da minha cama e sussurrava dúvidas no meu ouvido. Tive que aprender a lutar contra ele também, a me agarrar à lembrança da voz do meu Heitor
E a fúria justa que a traição de Bruna acendeu em mim. Arnaldo veio me ver no terceiro dia. Ele não entrou pela portaria principal. Usou uma entrada de serviço que conhecia por ter um cliente antigo ali. Vê-lo, com sua pasta de couro gasta e seu andar um pouco curvado pela idade, foi como ver um exército de um homem só chegando para me resgatar. Ele não trazia apenas conforto. Trazia documentos. Espalhou os papéis sobre a mesa de centro, e o cheiro de papel antigo e tinta de caneta encheu o quarto. Um aroma de poder. Ilegalidade. Aqui está, Alzira, a certidão do cartório. A cláusula é clara como água. Sem a sua assinatura no contrato de transferência final, o dinheiro não se move. O Grupo Solaris já notificou a Bruna. Eles deram a ela um prazo de 72 horas para resolver a pendência documental, ou o negócio será desfeito com multas milionárias. Ouvir aquilo me deu o chão que eu precisava. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Bruna não estava apenas desesperada. Ela estava numa corrida contra o tempo. Arnaldo me explicou a estratégia. Não vamos atacar. Vamos esperar que eles venham até nós. E quando vierem, não vamos falar de dinheiro. Vamos falar de condições. Foi ali que minha mentalidade mudou de defensiva para ofensiva. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria ditar os termos da minha paz. E a primeira condição era sair daquele lugar. Mas não como uma fugitiva, e sim pela porta da frente. Bruna, percebendo que a pressão direta não funcionava, mudou de tática. Começou a usar a família. Primos distantes, tias que eu não via há anos, todos começaram a ligar. As mensagens eram sempre as mesmas. Alzira, seja razoável, pense na família. Bruna só quer o seu bem. Eram abutres, atraídos pelo cheiro do dinheiro que sentiam que podiam perder. Cada ligação era um teste à minha nova disciplina. Eu ouvia, agradecia a preocupação com uma polidez gélida e desligava. Aprendi a construir muros emocionais, a separar o afeto genuíno da manipulação interesseira. Um dos momentos mais difíceis foi quando recebi um buquê de bromélias, as minhas flores favoritas. O cartão não tinha remetente, mas eu sabia que era dela. O cheiro da terra úmida e das flores me transportou para o meu jardim, para a minha casa. Foi um golpe baixo, um ataque direto à minha saudade. Por um momento, a raiva deu lugar a uma tristeza profunda. Eu chorei pela primeira vez desde que cheguei ali. Chorei pela casa que perdi, pelo jardim que não podia cuidar, pela neta que não existia mais. Mas depois das lágrimas, veio a clareza. Ela não estava me dando um presente. Estava me lembrando do que ela me tirou, tentando me quebrar com a minha própria nostalgia. Joguei as flores no lixo. Meu progresso era medido em pequenas coisas. Comecei a pedir livros a Arnaldo. Livros sobre negócios, sobre mercado financeiro. Eu, que só tinha o estudo primário, passava as tardes lendo, sublinhando, tentando entender o mundo em que Bruna se movia. Eu precisava falar a língua dela para poder derrotá-la. A equipe do asilo começou a me tratar de forma diferente. O medo inicial deu lugar a um respeito relutante. Eu não era uma paciente. Era uma presença. A enfermeira Cecília, a mesma que me recebeu, um dia me trouxe uma xícara de chá fora do horário. Minha avó era como a senhora, ela disse, forte como uma rocha. Foi um pequeno gesto, mas significou o mundo. Era o reconhecimento de que a minha luta era vista, e era justa. A confiança se solidificou quando Arnaldo me trouxe a notícia que eu esperava. O Grupo Solaris, cansado de esperar por Bruna, havia entrado em contato diretamente com ele. Eles queriam uma reunião, não com a neta, a intermediária, mas com a dona do poder, a peça que faltava no quebra-cabeça. Eles querem se encontrar com você, Alzira, disse Arnaldo, os olhos brilhando. O que você quer dizer a eles? Eu respirei fundo, o ar do quarto parecendo mais puro. Eu não precisava pensar. A resposta já estava formada na minha mente há dias. Diga a eles, Arnaldo, que eu aceito a reunião, mas não será aqui, e não será no escritório deles. Eu me levantei e caminhei até a janela. O jardim simétrico lá embaixo não me parecia mais uma prisão. Era apenas um lugar que eu estava prestes a deixar. A reunião será na sala de jantar da minha casa, na Lagoa da Conceição.
E eu quero a minha neta presente. Quero que ela assista, da cabeceira oposta da mesa, enquanto eu salvo o negócio que ela quase destruiu. E salvo a mim mesma das garras dela. Arnaldo sorriu, um sorriso largo e genuíno. Isso não é apenas uma condição, Alzira. Isso é uma aula. E era exatamente isso. A jornada dentro daquelas 4 paredes não tinha sido sobre vingança. Tinha sido sobre redescoberta. Eu não estava apenas lutando por dinheiro ou por uma casa. Estava lutando pelo direito de ser a autora da minha própria história até a última página. Bruna havia me dado uma sentença, mas sem saber, também me deu a chave da cela. O medo de fracassar ainda existia, mas agora era menor que a minha. Determinação. Os pensamentos antigos de culpa ainda voltavam, mas eram rapidamente silenciados pela certeza da minha nova força. Eu havia sido jogada no fogo e, em vez de ser consumida, aprendi a controlar as chamas. O desafio inesperado, o de ser aprisionada, se tornou a minha maior oportunidade de crescimento. Eu entrei naquele lugar como uma vítima. Sairia dele como uma estrategista. No meu 7º dia no Recanto das Marés, Arnaldo ligou para confirmar. O Grupo Solaris havia aceitado todas as minhas condições. Eles mesmos providenciariam a minha saída e garantiriam meu acesso irrestrito à minha casa. Bruna havia sido informada, não consultada. Ela não tinha escolha a não ser obedecer. A notícia não me trouxe euforia, mas uma calma profunda. A serenidade de quem sabe que o tabuleiro está posicionado exatamente como planejou. Pedi a Cecília que me trouxesse uma caixa. Com cuidado, dobrei o vestido azul elétrico e o coloquei dentro. Eu não o joguei fora. Ele era um lembrete. Um lembrete da humilhação, mas também o uniforme da minha ressurreição. Eu o guardaria não como uma memória de dor, mas como um troféu de guerra. Ele representava a mulher que eu fui forçada a me tornar para sobreviver. E eu gostava dessa nova mulher. Ela era feita de ferro. Enquanto arrumava meus poucos pertences que Arnaldo havia trazido, a minha antiga bolsa, um par de sapatos confortáveis, um retrato de Heitor, eu me sentia estranhamente em paz. Aquele quarto de luxo, que deveria ter sido o meu, fim, foi o meu casulo. Eu passei por uma metamorfose silenciosa e brutal. A lagarta que se arrastou para dentro daquela porta estava prestes a sair, não exatamente como uma borboleta, mas como algo mais resistente, mais perigoso. A disciplina que formei não era apenas sobre rotinas, mas sobre controle emocional. Aprendi a separar o fato do sentimento, a usar a raiva como combustível em vez de veneno. A mentalidade que se forjou em mim foi a de uma negociadora implacável, alguém que entendia que o verdadeiro poder não está em gritar, mas em saber o valor do seu próprio silêncio e da sua própria assinatura. O conflito com Dr. Moraes me ensinou a lidar com a autoridade que se baseia em aparências. O conflito com os parentes me ensinou a identificar a falsidade. E o conflito com a memória de Bruna, a menina que eu amei, foi o mais doloroso, mas me ensinou a impor limites, a entender que o amor não pode ser um cheque em branco para o desrespeito e a crueldade. A jornada foi curta, apenas uma semana, mas pareceu uma vida inteira. Cada hora foi uma lição, cada desafio, um degrau. Eu não estava apenas voltando para casa. Estava voltando para o meu trono, um trono que eu mesma havia esquecido que possuía. A matriarca não era apenas um título honorífico que Bruna usou para zombar de mim. Era um fato, uma posição de poder que eu estava prestes a reivindicar de forma definitiva. Quando o carro do Grupo Solaris parou em frente à entrada do asilo na manhã seguinte, eu estava pronta. Doutor Moraes e a enfermeira Cecília me acompanharam até a porta. Ele, com um respeito forçado. Ela, com um olhar de admiração genuína. Eu não olhei para trás. Aquele lugar já fazia parte de um passado que me fortaleceu, mas ao qual eu não pertencia mais. Ao entrar no carro, o motorista me entregou um celular. Uma cortesia do Sr. Alencar, CEO do Solaris. Ele disse, ele estará à sua disposição. Eu peguei o aparelho, pesado e frio na minha mão. Não era um presente. Era um reconhecimento do meu novo status. Eu não era mais a avó de Bruna. Eu era a parceira de negócios deles. O carro saiu pelos portões de ferro e a luz do sol de Florianópolis bateu no meu rosto. Eu respirei o ar salgado, o cheiro da minha ilha, o cheiro de casa. Olhei para o meu reflexo no vidro escuro da janela.
A senhora que me encarava de volta tinha os mesmos cabelos brancos, as mesmas rugas, mas seus olhos eram diferentes. Havia neles uma dureza, uma sabedoria antiga misturada a uma determinação recém-descoberta. Percebi naquele exato momento que a Alzira que entrou naquele asilo 7 dias antes não existia mais. Ela morreu naquela festa. E eu, a mulher que estava naquele carro, indo para a batalha final, era a sua herdeira. E eu não iria falhar. O som dos pneus no paralelepípedo da minha rua foi a primeira música que eu reconheci em uma semana. Cada solavanco do carro era um lembrete de que eu estava em território familiar, o meu chão. O motorista, um homem silencioso e profissional, parou o veículo exatamente em frente ao meu portão, como se soubesse que cada centímetro daquela calçada me pertencia. Antes de descer, olhei para as minhas mãos pousadas no colo. Não tremiam. Eram as mesmas mãos que plantaram bromélias e assaram bolos, mas agora pareciam capazes de assinar sentenças ou tratados de paz. A mulher que voltou para casa não era a mesma que foi arrancada dela. Ao colocar os pés para fora do carro, o cheiro me atingiu em cheio. Não o aroma artificial de lavanda do asilo, mas o cheiro real da minha vida. Maresia, terra molhada do jardim e o perfume adocicado das minhas damas da noite, mesmo durante o dia. Minha coluna, que se curvou de tristeza naquele asilo, agora estava ereta, como se cada vértebra tivesse se realinhado com a dignidade que eu havia reconquistado. O ar da Lagoa da Conceição encheu meus pulmões, um ar de liberdade que eu nunca mais tomaria como garantido. Eu não estava apenas voltando para uma casa, estava retomando um reino. A porta de entrada estava aberta, e lá dentro, na penumbra da minha sala de estar, 2 figuras me esperavam. Uma era um homem de terno cinza, impecável, que deduzi ser o Sr. Alencar, do Grupo Solares. Ele me olhou com uma curiosidade respeitosa. A outra figura era a minha neta. Bruna estava irreconhecível. A mulher radiante e triunfante da festa havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma figura pálida, com olheiras profundas e os ombros encolhidos. Ela parecia a velhinha frágil agora. O contraste entre nós, visual de que a maré havia virado de forma definitiva. Caminhei lentamente, sentindo o toque familiar do piso de madeira sob meus sapatos. Não disse uma palavra. Deixei que o silêncio preenchesse o espaço, que ele se tornasse denso e desconfortável para eles. Fui até a cabeceira da grande mesa de jantar, o lugar que sempre foi do meu Heitor, e me sentei. Apenas então eu gesticulei para que eles se sentassem também. Sr. Alencar sentou-se prontamente, colocando sua pasta sobre a mesa. Bruna hesitou, o olhar perdido, e se sentou na cadeira mais distante, como uma criança de castigo. Ela não conseguia me encarar. Sr. Alencar pigarreou, pronto para iniciar a conversa de negócios. Eu levantei uma mão, um gesto pequeno, mas que o silenciou imediatamente. Meus olhos, pela primeira vez, se fixaram nos de Bruna. Eu não sentia ódio. Sentia uma espécie de vazio, o luto por alguém que ainda estava vivo. Antes de qualquer negócio, comecei. E minha voz soou mais grave e firme do que eu. Esperava, preenchendo o silêncio da sala. Eu quero que você me responda uma coisa, Bruna. Olhe para mim. Você achou por um segundo que fosse, que eu merecia aquilo? A pergunta pairou no ar, cruel e necessária. As lágrimas que ela vinha segurando finalmente rolaram por seu rosto. Ela balbuciou algo ininteligível, um misto de desculpa e eu não sabia. Mas a sua fraqueza não me comoveu mais. Era a fraqueza de quem foi pego, não a de quem se arrependeu. Você não sabia? Repeti. A voz, cortante. Você planejou cada detalhe da minha humilhação. A festa, o vestido, os enfermeiros. Você não só me descartou, como fez questão de vender ingressos para o espetáculo. Ela se encolheu. O choro agora um soluço baixo e patético. Virei meu rosto para o Sr. Alencar, que assistia a tudo com uma expressão indecifrável. Mudei completamente o tom, agora profissional, fria. Sr. Alencar, vamos aos negócios. O senhor tem um problema, e eu sou a solução. A venda, nos termos atuais, não me agrada. O homem me olhou, surpreso, mas assentiu. Estou aqui para ouvir, dona Alzira.
Bruna levantou a cabeça, o pânico estampado em seus olhos. A ideia de perder o dinheiro era a única coisa capaz de silenciar seu choro. Eu irei assinar o documento de transferência. Continuei. Mas sob novas condições. A primeira é que 20% do valor total da venda, ou seja, 20 milhões de reais, não irão para a minha neta. Serão destinados à criação da Fundação Heitor Vargas de Amparo ao Pescador Artesanal, que será gerida pelo meu advogado, Dr. Arnaldo. O legado do meu marido não será transformado em carros de luxo e apartamentos em Miami. Será usado para ajudar as famílias que construíram esta ilha junto conosco. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Sr. Alencar não pareceu contrariado. Pelo contrário, um leve sorriso de admiração surgiu em seus lábios. Para ele, o destino do dinheiro não importava, contanto que o negócio fosse concluído. Mas para Bruna, foi como se eu tivesse lhe arrancado um órgão vital. Ela abriu a boca para protestar, mas um único olhar meu, duro como granito, a fez se calar. Ela entendeu que não estava mais em posição de negociar absolutamente nada. Segunda condição. Prossegui, sem dar tempo para que eles respirassem. Esta casa, a casa que meu marido construiu e onde eu vivi minha vida inteira, não faz parte de nenhum acordo. Ela será retirada de qualquer inventário ou lista de bens da família e passada para o meu nome com uma cláusula de usufruto vitalício, impenhorável e inalienável. E junto a isso, um fundo de 5 milhões de reais será colocado em uma aplicação segura para custear todas as minhas necessidades até o fim dos meus dias. Isso não é um pedido, é uma ordem. A transformação em mim era palpável. A avó que pedia permissão para tudo, que se sentia um fardo, havia se tornado a mulher que ditava ordens sobre um império de 100 milhões de reais. Eu não estava recuperando apenas meu patrimônio. Estava recuperando a minha voz, o meu poder de decisão. Cada palavra era um tijolo que eu colocava de volta no muro da minha dignidade. Eu sentia o respeito crescendo no olhar de Sr. Alencar. Ele não via uma velhinha frágil, via uma negociadora. E a terceira e última condição, disse eu. E agora minha voz baixou, tornando-se mais íntima, mais pessoal, o que a deixou ainda mais pesada. Olhei novamente para Bruna, que estava branca como papel. Você, Bruna, receberá o restante. 75 milhões de reais. É mais dinheiro do que você jamais sonhou. Mas há um preço. A partir do momento em que eu assinar este papel, você desaparece da minha vida. Você não é mais minha neta. Você não herdará mais nada de mim. A porta que você fechou para mim naquele asilo, eu agora fecho para você, para sempre. A reação de Bruna foi a de um animal encurralado. Ela se levantou, as mãos trêmulas. Vó, não. Por favor, não faz isso. O dinheiro não importa. Eu quero a senhora. A frase soou tão falsa, tão oca, que chegou a ser ofensiva. O dinheiro não importa? Questionei, um riso amargo escapando dos meus lábios. Foi por ele que você me jogou em um depósito de velhos. Foi por ele que você me humilhou na frente de 200 pessoas. Não seja hipócrita agora que a sua ganância lhe custou a única coisa que o dinheiro não pode comprar de volta. A minha confiança. Sr. Alencar, percebendo que a reunião estava chegando ao seu clímax, discretamente empurrou os papéis e uma caneta sobre a mesa na minha direção. Ele era um homem prático. Ele queria a assinatura. Eu peguei a caneta. O peso dela na minha mão era o peso do meu futuro. Olhei para o documento, para a linha pontilhada esperando pelo meu nome. E então, olhei para a Bruna uma última vez. E no fundo dos seus olhos, eu não vi arrependimento. Vi o medo de uma criança mimada que quebrou o brinquedo mais caro e agora teme o castigo. Com a mão firme, assinei. Alzira da Conceição Vargas. Meu nome nunca me pareceu tão forte. Senhor Rapidamente Alencar recolheu os documentos, fez uma breve ligação e, em minutos, um assistente entrou e lhe entregou uma nova pasta. Aqui estão os documentos preliminares para a criação da fundação e para a transferência da propriedade, Dona Alzira. Meu departamento jurídico cuidará de tudo. Foi uma honra fazer negócios com a senhora. Ele me estendeu a mão e eu a apertei. Um aperto firme, de igual para igual. Depois que ele e seu assistente saíram, a sala ficou novamente em silêncio. Só restamos eu e Bruna.
O sol da tarde entrava pela janela, iluminando as partículas de poeira no ar. Tudo parecia suspenso no tempo. Ela continuava ali, parada, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que eu a abraçasse e dissesse que tudo ficaria bem. A velha Alzira talvez o fizesse, mas a velha Alzira estava morta. Vá embora, Bruna, eu disse, a voz cansada, mas sem hesitação. Não havia mais nada a ser dito. Ela deu um passo em minha direção, a mão estendida. Vó, eu simplesmente balancei a cabeça. Negativamente. O gesto foi suficiente. Ela entendeu que não havia caminho de volta. Com os ombros caídos, derrotada, ela se virou e caminhou lentamente até a porta. O som dos seus passos na madeira era o som do fim da nossa história. Quando a porta se fechou, um silêncio profundo e pacífico tomou conta da casa. Eu não senti alegria, nem tristeza. Senti alívio. O alívio de quem sobrevive a uma longa e terrível tempestade. Levantei-me da mesa e caminhei até a minha varanda. Lá estava o meu jardim pela semana de ausência, mas ainda vivo, vibrante. As minhas bromélias pareciam me dar as boas-vindas. Senti o cheiro da terra e, pela primeira vez, respirei fundo sem sentir o peso do mundo nos meus ombros. A conquista mais tangível foi, claro, a segurança financeira e a minha casa. Mas a intangível foi a mais valiosa, a redescoberta da minha própria força. Eu entrei no asilo como uma relíquia frágil e saí de lá como a comandante do meu próprio destino. A mulher que antes se sentia invisível agora era respeitada pelo CEO de uma grande corporação. A avó que era vista como um fardo, agora era a fundadora de uma instituição que ajudaria centenas de pessoas. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou. Alguns parentes distantes, os mesmos que me ligaram para defender Bruna, agora me ligavam para me parabenizar, com um respeito temeroso na voz. A enfermeira Cecília me mandou uma mensagem, dizendo que minha história havia se tornado uma lenda no Recanto das Marés, inspirando outras idosas a não aceitarem o desrespeito em silêncio. Essas reações me mostraram que a minha batalha não foi apenas minha, ela ecoou na vida de outras pessoas. Meu caminho foi um batismo de fogo. Fui forçada a olhar para o abismo da solidão, da traição e da minha própria mortalidade. E ao invés de cair, aprendi a voar. Percebi que a idade não nos enfraquece. Ela nos dá uma clareza que os jovens, com sua pressa e ambição, não conseguem enxergar. A sabedoria não está nos livros que lemos, mas nas cicatrizes que carregamos e nas batalhas que sobrevivemos. Hoje, minha rotina voltou a ser serena, mas é uma serenidade diferente. Não é a paz da ignorância, mas a paz da certeza. A certeza de quem eu sou e do que eu valho. Continuo assando meu bolo de fubá, mas agora o divido com os vizinhos e com os jovens pescadores, que vêm me visitar para agradecer o apoio da fundação. Minha casa voltou a ter vida, mas uma vida que eu escolho, nos meus termos. Eu olho para o meu reflexo no vidro da janela agora e vejo as mesmas rugas, os mesmos cabelos brancos, mas meus olhos contam uma história diferente. Eles não refletem mais a melancolia da espera, mas o brilho da resiliência. A mulher no espelho não é uma sobrevivente, é uma conquistadora, e ela tem uma mensagem para todos que estão assistindo. Ninguém, nem o sangue do seu sangue, nem a sociedade que te julga pelo número de velas no seu bolo de aniversário, tem o direito de escrever o seu último capítulo. Essa caneta, que dita o seu valor, a sua dignidade e o seu final, ela precisa estar sempre e somente na sua mão. Não permita que ninguém a tome de você. A maior riqueza que construí não foram os 100 milhões de reais. Foi a capacidade de, aos 83 anos, olhar para a minha própria neta e dizer não. A capacidade de transformar a maior humilhação da minha vida na minha maior vitória. O verdadeiro descanso não está em um asilo de luxo. Está na paz de saber que você é o único dono da sua própria alma. Eu não sei quantos anos ainda tenho pela frente, mas sei que cada dia será vivido com a força que descobri naquela semana escura. Uma força que sempre esteve dentro de mim, adormecida, esperando a tempestade certa para despertar. E eu sou grata por essa tempestade, porque ela não me afogou. Ela me ensinou a nadar contra a maré e a chegar, finalmente, na minha própria praia. Essa foi a minha história. E enquanto eu a conto, aqui da minha varanda, sentindo o cheiro do mar,
eu percebo que essa jornada não foi apenas sobre mim, foi sobre cada um de nós que já se sentiu descartado, subestimado ou silenciado. A dor da traição é universal, mas a força para se reerguer também vive dentro de cada um, esperando por uma chance de ser descoberta. Me conta aqui nos comentários com toda a sinceridade do seu coração. Você já precisou encontrar uma força que não sabia que tinha? Já teve que lutar para que sua voz fosse ouvida? Ler a sua história, saber que não estou sozinha, seria o maior presente que eu poderia receber depois de tudo isso. Se o que eu vivi hoje tocou em alguma ferida sua ou te fez lembrar de alguém que precisa ouvir isso, compartilha esse vídeo. Às vezes, uma história é a única coisa que pode dar a outra pessoa a coragem que ela precisa para começar a própria batalha. Não deixe que as vozes que importam se percam no silêncio. E se você quiser continuar acompanhando relatos como o meu, histórias de gente de verdade, que cai e levanta, fica por aqui. Talvez, na próxima história, a gente encontre mais um pedaço da nossa própria força. Obrigada por me ouvir até o final. De verdade.